Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias capítulo 8. Este é o nosso último culto de janeiro. Na próxima semana, algumas das atividades estarão retornando, como o nosso culto infantil. Mas hoje as crianças elas já estariam aqui, né, mesmo se tivesse culto infantil, porque todo último domingo a nossa intenção é ter os nossos filhos conosco, para que eles possam amar a palavra. Vamos abrir em Romanos capítulo 8. Nós, durante esse mês, pensamos em conselhos para o novo ano. Pensamos em como a Bíblia poderia nos ensinar quais são os conselhos, né? Dentre tantos conselhos, dentre tantos livros, tantos versículos maravilhosos, no livro de Neemias nós estaríamos buscando ensinos para este novo ano. O primeiro deles, então, foi: comece com oração. Ore. Vimos a disposição de Neemias em orar, orando por 4 meses, pedindo a Deus e confiando que o coração do rei estava nas mãos do Senhor. Vimos depois, como um segundo conselho, vamos saber quais são as necessidades. Neemias, ele chega e ele vai procurar descobrir aonde estavam as fragilidades, o que precisava ser reconstruído. E claro que nós estamos pensando nisso a partir de uma ideia comunitária, mas isso pode ser aplicado na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, em tantas outras áreas, ou todas as áreas da sua vida. Semana passada, então, vimos a necessidade, após identificarmos as necessidades de reconstrução, a união. Porque toda esta obra, ela será uma obra feita a partir da união do povo. Não é uma obra que é feita individualmente, não é uma obra de solitude, é uma obra de comunidade. E aí nós vimos semana passada a disposição do povo, a liderança de Neemias, como eles trabalhavam incansavelmente, trabalhavam de dia, vigiavam à noite. Uma mão estava as suas ferramentas, na outra estavam a espada, as armas necessárias para a defesa. E nessa noite nós vamos encerrar com um conselho mais importante, com um conselho mais falado, que é o resgate da doutrina. A palavra precisa ter o seu lugar de primazia. A palavra, ela precisa ter um lugar central em nossa vida comunitária, porque essa é a nossa ênfase, né? É pensar nesses conselhos como igreja, mas todas essas questões, elas também se aplicam à sua vida. Nós vamos abrir então, e eu estarei lendo Neemias, capítulo 8, e estarei lendo do versículo 1 ao versículo 13. Neemias 8, do 1 ao 13. E eu peço que você acompanhe a leitura. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor Deus dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, entre a porta das águas, na presença de homens e mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu diante de todo o povo
E este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, instruíam o povo, e todos que permaneciam ali leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalme-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que não tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam a palavra que lhe foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias de sacerdotes e levitas reuniram-se com os escribas, ou melhor, com o escriba Esdras, para estudar a palavra da lei. Vamos até aí, feche seus olhos mais uma vez. Pai, abençoa-nos, nos dê, Senhor Jesus, entendimento, sabedoria, que o seu Espírito ilumine os nossos corações e mentes, que o nosso coração seja um solo propício, trabalhado, preparado para a semente da palavra de Deus, e que haja transformação de vidas, salvação de vidas, restauração de vidas, centralidade da palavra e resgate da doutrina. É isso que nós te pedimos, no nome santo e glorioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Semana passada vimos o empenho do povo na reconstrução dos muros. Depois de reconstruir o grande muro de Jerusalém, qual o nosso pensamento? A obra está terminada. Neemias, quando vai ao rei, lá no capítulo 2, na verdade, e ele pede ao rei para que o rei o libere para retornar, ou melhor, Neemias nunca tinha visto Jerusalém, para ir até Jerusalém e trabalhar em prol da reconstrução dos muros diante da grande humilhação que o povo estava passando. Agora nós vemos que a obra está completa. 52 dias foram necessários, e nós vimos o resumo disso na semana passada, para que os muros estivessem reconstruídos. E tal pensamento talvez fosse, né? Muros reconstruídos, Neemias está liberado. Neemias pode voltar para o palácio, Neemias pode voltar para as suas atividades. Só que não, queridos, porque existia ainda obra a ser feita. É interessante que nós podemos ler o livro de Neemias dividindo em duas grandes partes. A primeira parte é esta reconstrução física, que vai acontecer até o capítulo 6, e do capítulo 7 para frente nós temos uma outra reconstrução, tão necessária ou mais necessária do que a primeira reconstrução. Eu entendo que essa reconstrução física era necessária para dar tranquilidade ao povo diante dos seus inimigos e opositores, mas a segunda reconstrução, a reconstrução espiritual, é extremamente necessária. Assim como nós também somos carentes de uma visão clara da necessidade que temos de ter uma reconstrução espiritual em nossas vidas. Porque não é incomum, queridos, que nós, vivendo a rotina que vivemos, nós comecemos a nos acostumar com algumas coisas, a negociar algumas coisas, a achar que não dependemos ou precisamos ser tão rígidos com a leitura da Bíblia, com o tempo de oração, com a presença nos cultos, com a vida em comunidade, e então começamos a negociar
Mas quando somos confrontados pela palavra, e aí este é o ponto de partida de qualquer restauração espiritual. Uma restauração espiritual, ela não acontece através de outros meios, senão a palavra de Deus. Por isso que é muito comum nós vermos pessoas que, ao participarem de determinados projetos, eles vêm cuspindo fogo e parece que a vida foi transformada, e às vezes o discurso é esse, né? Olha, você não pode dizer que é crente se você não passar por esse projeto ou por aquele. Mas inevitavelmente, meses, semanas ou meses depois, a vida volta a ser como era antes. Por quê? Porque não há nada sustenta uma restauração, uma reforma espiritual. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Nós somos, se nós entendermos isso, nós somos dependentes da Escritura completamente. Nós podemos até não nos render, mas nunca iremos experimentar essa restauração. Quando nós olhamos então para Neemias, né? Posso voltar? Está na hora de voltar? Não, porque ainda existe uma obra a ser feita. Ele agora vai se unir ao sacerdote escriba que veio antes dele, que já estava ali em Jerusalém, e eles agora vão se unir em prol de uma restauração. A missão vinda da parte de Deus para Neemias, ela foi mais ampla, muito maior do que simplesmente reconstruir os muros. O muro era apenas o primeiro passo na reconstrução desta nação. E agora, com extras, Neemias deveria estabelecer o alicerce, o fundamento, a fundação desta reforma espiritual. E esta reforma que começaria com esses homens, ela iria reverberar 4 séculos depois, com a chegada, com a vinda, com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No fim das contas, amados, a maior reforma que Neemias implantou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus. E eu falo sem nenhuma preocupação nessa noite a essa igreja local. A maior, a mais necessária e a mais urgente reforma que nós precisamos neste tempo é a reforma, é a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo de Deus. É olharmos para a palavra, e se a palavra indicou uma direção, esta é a direção. Se a palavra indicou uma ação do povo de Deus, esta é a ação. Sem conversar, sem questionar, apenas seguir. Nós precisamos lutar enquanto igreja local por esta restauração. A restauração da autoridade da palavra de Deus. Por quê? Porque sem essa restauração, nós estaremos, e temos visto isso, a igreja como um todo, uma visão geral, uma visão panorâmica da igreja. A igreja, ela está vulnerável quando não tem conhecimento, quando não tem intimidade com a palavra, quando a palavra não tem autoridade sobre a igreja, quando a palavra vem seguida da experiência, da vontade, do querer, da interpretação própria, a igreja está vulnerável assim. Porque o que protege, o que alimenta, o que conduz, o que sustenta a igreja de Cristo é a palavra. Então precisamos lutar, clamar, orar, buscar a restauração da autoridade da palavra sobre nós. Podemos conhecer as necessidades. Hoje tivemos uma reunião falando sobre diversas necessidades. Podemos resistir aos adversários, podemos perseverar unidos no serviço e nas funções, mas se não entendermos a necessidade da Bíblia ser o centro de tudo que nós fazemos, deixaremos de ser então a igreja de Cristo. Porque muitos outros ambientes fazem ação social,
entregam cestas básicas, apoiam pessoas que estão sofrendo e fazem muito bem isso. Mas o que nos diferencia de todos os outros é exatamente a autoridade da palavra de Deus sobre nós. Então, o resgate da doutrina é a necessidade para este tempo, a mais urgente de todos. O que o resgate da doutrina pode fazer, então, pela igreja? O que o resgate pode fazer? Pastor, você está enfatizando tanto o resgate da doutrina e o resgate da autoridade da palavra, mas o que isso pode fazer pela igreja? Como resgatamos, então, a palavra e colocamos ela no centro novamente? O que acontece, então, para que esse resgate ele seja possível? Esse texto é maravilhoso, com todos os que nós abrimos todas as semanas aqui. E nós poderíamos falar muito sobre ele, e o exercício da pregação é um exercício extremamente doloroso, queridos. É um exercício extremamente doloroso, porque esse texto é riquíssimo, mas nós temos que escolher, separar e trazer parte deste alimento. Nós temos limitações de tempo, então nós precisamos, e é extremamente doloroso quando você olha tanta doutrina e você precisa, então, preservar parte dela, trazer para a igreja e, em outras oportunidades, trabalhar outros temas, porque o texto ele é rico. Mas nós vamos, como fazemos normalmente, olhar para 3 aspectos, porque são mais fáceis de nós gravarmos, porque a nossa atenção no tempo que vivemos é limitada. E o primeiro deles, o resgate da doutrina acontece com a assembleia reunida. E nós vemos isso no versículo 1 ao versículo 3. Olhe novamente para a sua Bíblia, acompanhe, mantenha aberto. O texto diz: e todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e todos os que podiam entender. E ele leu em voz alta, do raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, de frente para a porta das águas, na presença de homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Você percebe, o primeiro detalhe que eu gostaria de enfatizar com você aqui, sobre esta reunião comunitária, sobre esta eclesia, é a espontaneidade. Você não vê aqui no texto Deus enviando o profeta ou o governador e dizendo o seguinte: amanhã, no primeiro dia, no raiar do dia, todo o povo deve se reunir na praça em frente à porta das águas. Por quê? Porque Esdras vai abrir o livro da lei e vai ler. Você entende? Não foi uma convocação. Não foi um profeta, um governador ou um sacerdote que disse ao povo: vocês precisam da palavra. Mas o texto diz que o próprio povo vem. Esta assembleia reunida, esta eclésia, ela é uma reunião voluntária. O povo entende: nós precisamos da palavra, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos entender a palavra. Nós ficamos muitos anos distantes de tudo isso, nós ficamos 70 anos lá naquele exílio, mas nós precisamos resgatar as verdades antigas. O povo não está diante de Esdras pedindo novidades. Esdras, qual a novidade entre o mercado da fé? Esdras, qual é a última moda entre os sacerdotes dos deuses que nos cercam? Não! O povo não volta os seus olhos para o tempo em que eles estão, mas para a palavra que havia sido dada por Deus ao seu povo, escrita por Moisés, e aqui ele está tratando do Pentateuco. O povo, ele vem espontaneamente. Deus, ele não convoca o povo, é o povo que vai em direção a Deus por enxergar que precisa da palavra, que precisa ouvir a palavra. O povo se reúne então para resgatar a palavra. Após o retorno do exílio, este é o primeiro ajuntamento
em que a lei vai ser lida e explicada, mas não só espontânea, mas esse encontro, como eu já disse, ele é coletivo, o povo está junto, todo o povo, homens, mulheres e crianças, que conseguiam entender aquilo que Esdras iria ler. Ninguém ficou de fora, os pobres e os ricos, agricultores e nobres, homens e mulheres, jovens e crianças, e eles tinham um alvo em comum: buscar a palavra de Deus. Precisamos ter vontade, queridos, de nos reunir. Precisamos ter vontade de nos reunir, não somente para ouvir cantores famosos, pregadores da internet que porventura venham na nossa região, mas precisamos nos reunir para ouvir a palavra de Deus em nosso contexto de igreja local. Este encontro espontâneo, este encontro coletivo para nós hoje, ele tem um nome. Qual o nome deste encontro? Como que se chama o encontro espontâneo e coletivo do povo de Deus? Como? Como, Marcelo? Culto público, exato. É o culto. O culto é este encontro coletivo. O culto é este encontro espontâneo. Mas sabe o que parece às vezes, quando a gente conversa com algumas pessoas? Parece que nós estamos fazendo algum tipo de favor para Deus. Parece que vir ao culto, se sentar, parece que nós estamos abençoando Deus. Deus está feliz. Deus está sendo mais Deus, mais poderoso. Por quê? Porque nós estamos indo ao culto. Porque eu teria muitos motivos para não ir, mas eu vou. Eu vou. E aí Deus certamente está olhando do céu, aplaudindo e dizendo: olha, servo bom e fiel, olha aí, está indo para o culto. Alguns pensam que o benefício é de Deus. Vou lá servir, vou lá pregar, vou lá cantar, vou lá fazer alguma coisa. Estou indo. Deus, está vendo, né? Estou indo para o culto. Talvez esse pensamento, queridos, ele encha os nossos corações, porque nós não compreendemos a importância do culto. Não valorizamos esta reunião dominical do noivo com a noiva. Enxergamos muitas vezes o culto como um encontro social. Vou lá ver meus amigos, vou lá ver as pessoas legais, vou lá para poder firmar alguns relacionamentos entre pessoas que podem talvez me trazer algum benefício. Para muitos é essa visão social. O propósito, queridos, o propósito do povo se reunir deveria ser ouvir a palavra, estar em volta da palavra, orar a palavra, cantar a palavra, ler a palavra, pregar a palavra. Esse deveria. O texto diz: todo o povo se juntou como um só. Não havia apenas um ajuntamento, havia comunhão, havia uma comunhão de propósito. Não é apenas um ajuntamento como num estádio, onde torcidas se juntam, e daqui a pouco elas se despedem, até cantam a mesma coisa, vestem a mesma camisa, mas daqui a pouco eles saem dali, cada um vai para o seu lugar, ninguém se comunica, não há aliança, pacto. Não, aqui existe um pacto entre este povo. Eles estavam ali como um só homem, eles estavam ali unidos, eles estavam ali em comunhão, não apenas perto uns dos outros, mas unidos de alma. A união deles não era em torno de um encontro ou evento social, mas em torno da palavra de Deus. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque existia sede. Existia sede da palavra. E deixa eu te dizer, talvez você não tenha sede da palavra. Talvez a palavra não tenha um lugar central na sua vida. Talvez você não se importe muito com a Bíblia e você nem traz ela para a igreja
E em casa você não lê, ela está largada em algum cômodo da casa, em algum móvel da casa. Mas a única forma de você ter sede por esta palavra é se você se humilhar diante do Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo que trabalhe na sua vida e gere esta sede. Esta sede não é algo natural, é algo sobrenatural, vinda do próprio Deus, para sustentar, alimentar e transformar as nossas vidas. Este povo estava com sede. Eles se reúnem como um só homem. Eles tinham pressa, eles vão para a praça, eles vão ainda estava escuro, o sol ainda estava por nascer, e eles gritam: Esdras, sacerdote, pastor, venha, abra a palavra, leia a palavra, nós queremos ouvir. Não era qualquer novidade que estava atraindo este povo à praça, era a palavra de Deus. Eu sei que nós fomos ensinados a valorizar a espiritualidade privada, a individual. Eu cresci aqui nessa igreja, ouvindo sobre a necessidade de buscarmos ao Senhor, sobre a necessidade de termos uma vida devocional, desenvolvermos uma vida devocional, e isso tudo é necessário, extremamente necessário. Mas não ouvimos na mesma medida, no nosso crescimento, na nossa formação, a importância do culto público. O que o culto significa? Quase nada sobre culto, a sua importância. Não fomos ensinados a amar a reunião dos santos. Nosso entendimento é que através da nossa piedade, o entendimento era, através da sua piedade devocional, através da sua piedade privada, caseira, você seria cheio de Deus, e você então viria para o culto, e a igreja seria impactada pela sua devocional, pelo impacto do seu devocional privado. Mas não é assim. É exatamente o contrário. O que vai sustentar não é o seu devocional privado que sustenta a igreja, então a igreja está forte e impactada, porque você é um homem santo na sua casa. É o contrário, queridos. É o culto público, é a palavra de Deus, é a ação do Espírito na comunidade, é a comunhão, o pacto e a aliança do povo diante de Deus, é a palavra sendo ministrada e pregada domingo após domingo, que vai impactar as nossas vidas, e nós sairemos daqui do coletivo para o privado, e a nossa vida devocional será uma bênção. Por quê? Porque amamos o culto. A nossa vida de oração é uma bênção. Por quê? Porque o culto nos forma homens de oração, homens e mulheres de clamor. Nós vamos ser pais abençoadores. Por quê? Porque o culto, a reunião dos santos nos forma e nos transforma. A palavra, ela nos alcança e ela molda as nossas vidas. O culto público forma as nossas vidas, e não o contrário. Não é a igreja que vai ser formada pela sua vida de devoção. Nós somos prova que as tentativas de vivermos uma vida devocional privada, quantas vezes falharam? Por quê? Porque nós estamos tentando fazer o caminho contrário. Não é do privado para o público, não é do privado, não é do caseiro para o comunitário, é do comunitário, é a reunião dos santos, é o povo de Deus glorificando a Deus na casa de Deus, é o povo cantando pela cruz, o Senhor me salvou, é o povo sendo formado no culto público, e então vivendo a espiritualidade comunitária em todos os seus dias, segunda, terça, quarta, quinta, ansiando pelo retorno. É terça, é quarta, já é a metade, quinta-feira está chegando, sexta-feira, final de semana, é o domingo estaremos juntos novamente, e novamente a igreja se reúne, e novamente o povo é formado, e novamente o povo é relembrado, e novamente nos encontramos com os nossos irmãos. Por isso o culto é importante. Por isso, o resgate da doutrina acontece aqui, na assembleia, no culto, na igreja reunida. O culto deve ser um lugar central em nossas vidas, assim como a palavra é central no culto. Assim como aquele povo
devemos ansiar pelo momento em que estaremos juntos diante da palavra de Deus. Vir com alegria, aguardar com expectativa a reunião dos santos, e não vir como se nós estivéssemos indo a contragosto para algum lugar, não, vir com alegria, sentar com alegria, glorificar a Deus com alegria, cantar a Deus com alegria, ouvir a palavra com alegria, nos despedir e então avançar para este mundo, para pregar o evangelho e viver essa espiritualidade que é formada na comunidade, no culto, na reunião dos santos. Então, em primeiro lugar, o resgate da doutrina acontece na assembleia reunida. Mas, em segundo lugar, o resgate da doutrina, e por isso ela nos transforma, por isso a união comunitária e o culto nos transforma. Por quê? Porque o resgate quebranta corações. Versículo 9. Versículo 9 diz: Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, escribe, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este é o dia consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a lei, as palavras da lei. A palavra, queridos, produz quebrantamento. A palavra produz arrependimento. A palavra produz choro pelo pecado. Essa é a ação da palavra. Esse é o primeiro fruto do resgate da doutrina. Às vezes nós pensamos em resgatar a doutrina, a palavra central, e então as pessoas vão entrar, e então a igreja vai encher, e então não, o primeiro fruto não é o fruto externo de pessoas que vêm, mas é o fruto interno de corações que se quebrantam e começam a chorar pelos seus pecados. A doutrina é exposta, nós enxergamos o nosso pecado e não ficamos indiferentes. Nós choramos pelo pecado. Porque se você fica indiferente, querido, se a palavra mostra o seu pecado e você fica indiferente, se quando a palavra mostra o pecado, você olha para o lado e diz: esse provavelmente é um problema de quem está, mas meu não. Você ainda não foi alcançado por Cristo. Ainda que o seu nome esteja num rol de membros há 10, 20, 30, 40, 50 anos. A palavra produz quebrantamento. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais temos consciência de que somos pecadores e choramos pelo pecado. Nós não ignoramos esta condição. Nós não viramos as costas e não tentamos varrer para debaixo do tapete. A gente encara quem nós somos. E a gente então se humilha e chora diante do Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Porque nós estamos vendo o quão pecadores nós somos. A sua palavra está mostrando o quão pecadores nós somos. A palavra é necessária exatamente para termos nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, nossas emoções cativas à palavra, moldados por ela. A única forma de sermos tocados em relação aos nossos pecados, a única forma de enxergarmos como os nossos pecados são malignos, como nós estamos distantes de Deus, é através da pregação da palavra. Este é o meio que Deus estabeleceu para abrir os olhos do seu povo e mostrar o quão distante nós estamos de um Deus santo e poderoso, o quão pecadores nós somos, o quão sujos nós estamos. E nós precisamos de arrependimento. Calvino, falando sobre piedade, ele vai dizer que nós não podemos sujar o ambiente santo em que Deus está com os nossos pecados. A única forma de entrarmos neste lugar santo é arrependidos, lavados e transformados pelo sangue de Cristo. Precisamos da palavra, precisamos da pregação, precisamos que os nossos ouvidos e olhos sejam abertos, curados.
Olhamos para esse texto e vemos que o primeiro fruto operado pela palavra é tristeza, é choro. É um choro intenso a ponto de Neemias e Esdras precisar parar de ler. O povo começa a chorar e eles choram copiosamente, intensamente, a ponto de Esdras parar de ler. Ele para de pregar, ele para de ensinar. Porque o povo estava completamente quebrantado diante do Senhor. O pesar era intenso. O texto diz que todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E choravam sem dúvidas, porque a palavra estava condenando aquele povo. A palavra estava mostrando o seu pecado. O pesar deve ter sido tão intenso que o texto nos diz, que Neemias, Esdras e os levitas que instruíam o povo tiveram que interromper a leitura e a exposição. E aí eles dizem: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis, não choreis. Há quanto tempo nós não choramos pelo nosso pecado? O quão acostumado nós estamos com o nosso pecado, alimentando ele todos os dias. O quão acostumado nós estamos com a ausência da palavra na nossa vida. O quão acostumado nós estamos em não mais fazer parte da comunidade. E justificar dizendo: não, mas eu tenho dificuldades de me relacionar, eu não consigo. Não, eu tenho minhas reservas, desculpas fajutas que a gente tenta justificar. Por quê? Porque nós nos acostumamos com o pecado. Porque o pecado não mais nos faz sofrer. E ele cauteriza de uma forma tão grande, a ponto de quando a palavra diz: não, esse caminho está errado, a gente diz: não, mas essa é a minha posição. Essa é a forma como eu entendo. Esse é o meu jeito de entender. Não existe isso. Pedro vai dizer que a Bíblia não é de particular interpretação. Por isso, o culto público é importante, porque aqui nós estamos juntos, interpretando, pregando e falando a mesma língua. Mas muitos já estão acostumados com o pecado. O pecado faz parte. E somente uma intervenção divina, somente a ação poderosa do Espírito Santo para abrir os olhos e fazer isso aqui, trazer arrependimento, trazer choro. Quanto tempo não investimos tempo de qualidade com a palavra, de forma que somos impactados? Quanto tempo não ficamos atentos à pregação? Quanto tempo a gente não assiste uma pregação inteira na igreja? Porque a gente roda. Eu sei que existem necessidades, mas algumas não. É apenas o costume de aos 22 ou 23 minutos da pregação está na hora de levantar para beber aquela água. E ali rodar ali embaixo. Eu volto faltando 5 minutos, tá bom. Assistir 20, 15, volto faltando 5, depois a gente desce para a comunhão. Porque nós já nos acostumamos com a ausência da palavra. Nós já nos acostumamos com a ausência da voz do Espírito Santo nos chamando à comunhão. Quantas vezes, ou há quanto tempo, você não ouve, você não sente em seu coração o Espírito te chamando? Vem para a comunhão, vem para ali, vem se ajoelhar, vem pedir perdão. Isso é triste demais, queridos. Porque o povo de Deus perdeu o que ele não podia perder. O próprio Deus. Porque o povo chamado virou as costas porque ele não podia virar. Ao invés de virar as costas para o pecado, viramos as costas para Deus. E abraçamos o pecado. E alimentamos o pecado. E ele destruiu as nossas vidas. A ponto de chegarmos acostumados
a não mais sentir o Espírito nos chamando à comunhão. E você sabe como é glorioso quando você está quase no final do expediente, você sabe que você vai chegar em casa e você pensa, quando eu chegar em casa, eu vou poder pegar a Bíblia e continuar lendo e orar ao Senhor e ouvir a voz do meu Senhor. Somente a palavra pode nos quebrantar. Neemias, ele interrompe o choro porque ele quer trazer não só a visão do pecado do povo, mas o poder restaurador do Senhor. E ele diz, esse é o dia do Senhor. Esse é o dia do Deus que perdoa. Esse é o dia do Deus que restaura. Esse é o dia do Deus que ouve as nossas orações. Esse é o dia do Deus que atende a nossa súplica. Então não chorem pelo pecado, se alegrem pela restauração, se alegrem pelo arrependimento. É como se hoje, se Neemias estivesse aqui, se Esdras estivesse aqui, ele diria, olhe para a cruz e veja que naquela cruz Cristo pagou pelos nossos pecados. Então se arrependa, se levante em alegria e caminhe em direção a Cristo Jesus. Viva uma espiritualidade saudável, viva uma vida de comunidade abençoada, mas se alegre e festeje. Por quê? Porque vocês estavam mortos, mas agora vocês estão vivos. Porque vocês estavam perdidos, mas agora vocês foram achados. E agora vocês têm dono. E o dono é o próprio Deus. E ele irá manter e preservar vocês até o final. Olhe para a cruz. Neemias interrompe e diz, olha, hoje é dia de alegria, porque o Senhor ouviu o nosso clamor e perdoou o nosso pecado. Mesmo com lágrimas encharcando os olhos, somos lembrados da verdade gloriosa e de grande alegria. Nós somos lembrados das boas novas. Hoje somos lembrados do Evangelho. Somos pecadores, por vezes distantes do Senhor, viramos as costas para Ele, mas Cristo Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Então nós temos que nos arrepender, nos levantar e nos colocar de pé com alegria e caminhar até Cristo para viver esta vida com Ele. O texto diz que eles mandam, olha, parem de chorar, mas pelo contrário, vão comer, vão para a mesa, sempre termina na mesa. A comunhão comunitária termina na mesa. A comunhão comunitária termina com o povo junto, o povo tendo este momento de comunhão. E aí diz, né, então o povo saiu para comer e beber, fizeram uma refeição festiva, repartiram alimentos, celebraram com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido a palavra de Deus. Eles ouviram e entenderam, nós fomos perdoados. E só há uma resposta para isso. A resposta é alegria, a resposta é festa, a resposta é comunhão, a resposta é sentarmos juntos e nos alegrarmos diante do Senhor. Você entende o que aconteceu aqui? Terminou o culto e eles foram para a mesa da comunhão. Foi isso que aconteceu. Terminou o culto e eles agora vão para a mesa, igual fazemos todos os domingos. Já temos até uma base bíblica para a mesa da comunhão. Termina o culto, para onde nós vamos nos alegrar. Mas nós vamos para lá, lembrar e comentar e falar e exaltar a Deus, dizer, somos salvos e fomos perdoados. Entramos aqui entristecidos com o peso do nosso pecado, mas o nosso Senhor nos libertou deste pecado. Entendemos nesta noite que fomos perdoados pela graça de Deus e agora podemos voltar para este mundo certos de que nós estamos na poderosa mão do Senhor. Mesmo chorando por nossos pecados e transgressões, não podemos nos esquecer que Cristo morreu por nós, trazendo salvação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E em último lugar, o resgate da doutrina traz desejo, mas responsabilidade de conhecermos mais a Deus através da palavra. Versículo 13 diz, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar a palavra de Deus. E aí esse versículo, ele fortalece o que eu falei antes. A espiritualidade começa na assembleia.
No primeiro dia, o povo se reuniu na praça, ouviu a palavra. E o que aconteceu no segundo dia? Eles foram viver a vida deles? Não. Os chefes das famílias, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras para quê? Nós queremos aprofundar, nós queremos estudar mais. Nós queremos mais de Deus. A transformação começou no culto público. Agora passou para os chefes das famílias. Eles vão aprender. E o que eles vão fazer? Levar para suas casas. E a espiritualidade vivida no domingo, ela toma segunda, terça, quarta, ela toma nossa casa, nosso trabalho, nosso estudo, nossa faculdade, nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós somos formados e moldados no domingo. O banquete festivo foi no primeiro dia, mas na manhã seguinte, ajuntaram-se a Esdras para estudar, para examinar. Em outras palavras, Esdras é convidado para dar um estudo bíblico. Os chefes das famílias estavam determinados. Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque isso vai diretamente para nós, principalmente para os homens, chefes de família que estão presentes aqui. E nós entendemos outros contextos. Se não há um homem em casa, você é responsável. Se seus pais não são crentes, você que está aqui é responsável. Mas o que o texto nos mostra? Que os chefes das famílias, eles estavam determinados a se envolver com o estudo bíblico, com o conhecimento profundo. A responsabilidade não era de Esdras, sacerdotes e levitas. Os chefes chamam a responsabilidade para si. Eles estão determinados a aprender a palavra para que possam ensinar as suas casas. A transformação que começa no domingo atinge nossas vidas e continua na segunda, terça, na quarta. O emocionalismo dura alguns minutos, mas a transformação operada pelo Evangelho vai mudar completamente as nossas vidas. A vida deste povo começa a girar em torno do ensino da palavra e da adoração a Deus. Depois do trabalho da massa no dia anterior, depois do trabalho comunitário, Esdras promove um estudo da palavra para os líderes e chefes das famílias. Um grande reavivamento está acontecendo e essa mudança é iniciada não só com os líderes, mas com os chefes das casas. A palavra que impactou a vida deles no culto público agora vai impactar suas casas, através das suas vidas, através do sacerdócio dos chefes de cada uma das casas. Esdras está preparando pastores dos lares para que a transformação ela fosse duradoura. Esses homens iriam agora levar a palavra para dentro das suas casas. Por isso que tudo começa no culto público. E a partir daqui, vai para os nossos lares. Homens se interessam em aprender mais a palavra de Deus, assumir a sua posição de sacerdote dentro das suas casas. Haviam práticas que caíram no esquecimento. E eles voltaram à palavra e começaram a perceber que a palavra precisava guiar as suas vidas, as suas casas, o seu culto. A palavra precisava estar no centro. É isso que é ter a palavra no centro. A palavra guia as nossas vidas. A Escritura deve guiar a igreja, mas também deve guiar nossas casas. E a responsabilidade é de cada chefe que se reúne na igreja local. Aqui é como se Neemias estivesse dizendo: acordem, homens. Acordem, irmãos. Acordem, despertem. Liderem as suas casas. Liderem as suas casas a uma espiritualidade verdadeira, a uma espiritualidade sadia. Abram a Bíblia dentro das suas casas. Não se escondam da Bíblia. Não escondam a Bíblia. Mas tenham coragem de abrir a Bíblia dentro de suas casas. Vamos estudar. Ah, pastor, eu não conheço, eu não sei. Neemias nos dá um exemplo.
nos juntemos, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, mas tenha coragem de se colocar de pé e ir em direção a esta missão. Vamos pastorear nossos lares. Vamos transformar nossos lares em pequenas igrejas. Vamos avante, homens, irmãos, irmãs, porque nós precisamos deste exemplo. Não é o culto do domingo que fica no domingo, mas é a pregação de domingo que toma a nossa casa todos os dias. Este reavivamento espiritual foi tão extraordinário que o texto vai dizer que desde Josué algumas práticas não eram feitas de uma forma tão bonita, tão fiel à palavra. E de Josué aqui já tinham passado mais de 1000 anos. Para você ver o abandono. Eu concluo então. Precisamos desejar a palavra, queridos. Precisamos vir a este lugar. E eu sei. Deixa eu falar para vocês. Não existe ilusões de que as minhas palavras poderão mudar o coração de vocês. Eu não tenho essa ilusão. Eu sei que somente o Espírito Santo pode fazer isso. Então eu falo, clamando ao Espírito, que quebre corações nesta noite. Porque é até onde eu posso ir, queridos. Eu não posso ir além disso. Então o que eu posso fazer é dizer que nós precisamos desejar a palavra. E depois disso, a única coisa que eu posso dizer, a única coisa que eu posso pedir, o único clamor que eu posso fazer, é pedir ao Espírito Santo que quebre corações nesta noite, que converta vidas nesta noite. Nós temos muitas novidades no mundo que nós estamos vivendo. Muitas vozes, muitos apelos, muitos caminhos de sucesso para seguirmos. Mas o único caminho que agrada a Deus, o caminho da palavra, é o único. A única forma de nós agradarmos a Deus é se caminharmos de acordo com a palavra. Em segundo lugar, precisamos chorar pelo pecado. Precisamos chamar pecado de pecado. Precisamos parar de dar desculpas para pecar. Mas é exatamente o desejo pela palavra que nos fará parar de pecar. Que nos fará odiar o pecado. Que nos fará ser transformados. Somos fracos, sim. Somos. Mas isso não é desculpa para vivermos pecando. Por quê? Porque nós não somos de nós mesmos. Nós somos do Senhor. E quem nos sustenta é Cristo Jesus. Então não cola. Eu sou fraco. Você é fraco. E eu também. Mas nós não somos de nós mesmos. Então você precisa chorar. Chamar pecado de pecado. Se afastar do pecado. E consagrar a sua vida a Deus. Em terceiro lugar, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas como experimentarmos, né, essa alegria que nos fortalece? O próprio texto de Neemias vai nos dizer, né? Aprendemos que o povo de Deus se apropria, né, desta alegria através do conhecimento, da confiança e da obediência à palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Através do conhecimento, através da confiança e através da obediência à palavra de Deus. É através da revelação da vontade de Deus em sua palavra que tomamos conhecimento do nosso pecado. Somos conduzidos ao arrependimento. Ao mesmo tempo, essa mesma palavra nos dá a alegria inabalável, porque nos mostra que nós fomos perdoados por Deus, que nós fomos alcançados, que estávamos mortos e fomos e recebemos, né, o sopro de vida. Olhamos para o nosso pecado e choramos. Olhamos para Jesus que nos trouxe salvação. E então o nosso coração se enche de alegria. E em quarto lugar, assuma a responsabilidade de aprender, de obedecer e de levar a palavra de Deus. A palavra não para aqui. A palavra jorra
aos domingos. E nós deveríamos levar essa palavra. Não é um rio que para aqui. Este rio ele deve continuar. Nós devemos ser os braços deste rio que levam a palavra, que levam o ensino, que levam essa espiritualidade saudável, que leva a palavra de vida e de salvação àqueles que não têm. Em muitos de nós para, o fluxo para, e ele não pode parar. Nós estamos aqui exatamente para que através das nossas vidas as águas continuem jorrando. A palavra, este rio que brota do trono de Deus, que nos alcança nessa noite, precisa continuar através de nós. Então precisamos assumir a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, as nossas casas. Ao nosso trabalho, aos nossos vizinhos, ao nosso bairro. São esses os conselhos do próximo ano. Para este ano, comece com oração, descubra quais são as necessidades. Vamos nos unir para o trabalho, mas principalmente vamos resgatar a autoridade da palavra em nossa igreja. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo seu povo reunido. Obrigado pela sua graça que é derramada sobre nós nesta noite. Que corações sejam quebrantados. Só o Senhor pode fazer isso. Que vidas sejam transformadas. E que a palavra seja resgatada. Que haja anseio, desejo pela palavra. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.